Boa noite, boa noite, boa noite. Esperando vocês entrarem. Hoje a gente vai falar sobre o dinheiro sistêmico, né? O dinheiro na ótica da constelação familiar. E hoje a gente tem uma parceira bem legal, Iracema, lá de Brasília, que ela vai conversar com a gente sobre o dinheiro, né? Como que o dinheiro influencia ou é influenciado a partir do nosso cuidado com a nossa mãe, com os nossos pais. Então, vou chamar ela aqui para a gente já ir conversando e ela explicar para a gente bem direitinho sobre esse assunto. Estou super curiosa, porque eu não conheço, sei muito pouco a respeito. Vamos ver se ela entra. Vamos lá. Iracema está aqui. Deixa eu chamar ela de novo. Prontinho. Chegou o pedido, Iracema, aí para você? Se não, me chama. Pede aqui para entrar que eu te coloco. Eu já te chamei, já mandei 2 convites. Vê aí se foi. Vou convidar de novo. Boa noite, vocês. Que bom ver tanta gente aqui. Ela não está conseguindo participar, por quê? Chamar de novo. Aqui, ela me chamou, aceitei. Vamos ver se agora vai. Oi, agora foi. Agora deu Gente, certo. agora deu. Não é? Então, Iracema, eu estava conversando com eles, né, falando que você tem uma super experiência nessa área, né, de constelação familiar, e que hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o dinheiro nessa ótica, né, na ótica da constelação, né, nessa ótica sistêmica. Falei também que é um assunto novo para mim, que eu conheço muito pouco, né? Li o que você me passou, mas para mim também vai ser super interessante. Eu estou super curiosa para que a gente converse um pouquinho sobre isso. Legal, legal. Então, muito boa noite a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui. É um tema assim que eu sou completamente apaixonada, porque realmente salvou a minha pele. Quando eu conheci constelação familiar, eu estava assim, eu não sei se eu estava no fundo do poço, porque o poço parecia que nunca tinha fundo. Quando eu achava que o negócio estava muito, o negócio piorava mais um pouco. Então, eu nem sei, mas eu imagino. Não, se bem que sempre não gosto muito desse ditado, mas nada, não há nada tão ruim que eu possa piorar. Então, mas assim, eu estava numa situação muito complicada mesmo. Desempregada, meu marido também desempregado. É, tive que devolver casa, carro que eram financiados, sair de um trabalho que me dava até uma boa renda, mas quando a gente está com o sabotador interno muito intenso, a gente dá um jeito, arruma um negócio e consegue fazer com que as coisas deem errado, né? Então eu estava assim num período realmente muito assim complicado da minha vida e eu já conhecia ferramentas maravilhosas. O coaching assim que é assim, né, um acelerador de resultados. Já tinha formação de PNL, programação neurolinguística, já era formada numa das melhores universidades do país, a Universidade Católica aqui de Brasília. E eu já dizia assim, Deus, o que mais? Eu não sei mais para onde que eu for. E aí eu conheci a constelação familiar. E foi muito incrível, foi muito incrível. Eu fiz a minha constelação, assim, acho que numa segunda-feira. Quando deu numa quarta-feira, eu trabalhava exclusivamente com coach, né? Atendia mulheres, trabalhava muito dentro da perspectiva da autoestima e alguns também de prosperidade, mas mais de autoestima.
E assim, só que eu tinha só o nome de coach. Eu tinha um nome de coach, mas não tinha cliente nenhum. Pois assim, na quarta-feira apareceu uma, na quinta mais uma, na sexta mais uma, e foi assim, foi Mágico. assim, como se tivesse aberto as comportas. Eu digo, meu Deus, agora foi. Que E lindo. realmente foi. Jacema, então você tá sempre no auge? Não, né? Assim, todo mundo tem perrengues. Eu também ainda tenho perrengues, mas é muito diferente de você não ter perspectiva nenhuma na vida. É muito diferente de você nem saber se está no lugar certo. Meu Deus, eu gosto desse negócio de ajudar pessoas e as pessoas não aparecem, como assim, né? Então, sim, ainda existem altos e baixos, mas agora os meus baixos são bem mais altos do que os altos que eram. Então, assim, eu sou muito grata à constelação familiar. E a gente vai tratar então do dinheiro, né, dentro dessa perspectiva sistêmica, dentro do que a constelação ensina. Então, eu preciso dizer para vocês, inicialmente, o que é constelação familiar, porque pode ser que algumas pessoas não conheçam. Sim. Mas eu gostaria de saber quem conhece. Quem conhece, quem já conhece constelação, já fez uma constelação, pelo menos uma constelação aí na vida, escreve eu. Deixa eu saber quem são as pessoas que já conhecem constelação, só para eu saber que como é que tá. Se ninguém conhecer, a gente Tem que começa lá explicar, a né? fazer todo Começar do zero. isso. Ó, a Silvia já conhece. Quem mais já conhece constelação? Quem já fez uma constelação? Pelo menos uma constelação na vida. Eu Porque já assim, fiz às uma vezes. constelação, faz uns 2 anos. Eu não conhecia, né? Conheço muito pouco de constelação, vou ser bem sincera. E eu fiz uma vez e eu tenho muito problema. Não tenho muito problema. Na verdade, meu pai, a família do meu. Não, não é a família do meu pai. Meu pai é negro, né? E a família da minha mãe é toda branca. Então existiu realmente o racismo aí. E a minha avó materna, na verdade, nunca aceitou a gente, né? A gente ia, existia assim, né? Aquele convívio, porque é neto, mas a gente Uhum, ia e passava finais de ano e tudo, mas eu, como criança, já conseguia perceber essa diferença, né? Do tratamento. E aí eu uhum, tive que constelar e foi bem interessante. Deu para eu entender que a culpa não era minha, né? Que eu não tinha culpa nenhuma. E realmente abre uma outra perspectiva de entendimento, né? De aceitação e de apoio dos outros ancestrais. E para mim, nesse sentido aí, foi bem interessante, né? Foi uma coisa que ficou bem resolvida. Mas eu sei que ainda tem sim. muitas outras coisas a constelar que para que tudo fique em equilíbrio, né? Se equilibre novamente. Mas para mim foi muito interessante, eu gostei. Foi um divisor de águas também. Que coisa boa, né? Geralmente, assim, para quem não conhece, assim, é algo difícil, assim, de certa forma difícil de explicar, porque trata dentro de uma energia fenomenológica, né? Energética, mas uma coisa assim que todo mundo é bem unânime assim, depois que faz uma constelação, assim, uma palavra que vem muito é leveza. Leveza, como se tivesse tirado assim Um peso. uns 500 quilos assim das costas, sabe? Mas é Então a mesmo. vida flui de uma forma um pouco mais fácil, né? De certa forma mais fácil. Né? Então imagina, será que você teria construído, você construiu na sua vida, levando aquilo, né? Assim, ainda estando, né? Com aquela falta de compreensão, né? Se sentindo inadequada no mundo, sei lá, né? Então a gente constrói muito pouco ou muito pouco considerando aquilo que a gente poderia se a gente não conhece os fatores ancestrais que a gente acessa numa constelação familiar. Né? Então, assim, a constelação, né? O que é isso? A constelação é uma terapia. Ela foi desenvolvida inicialmente como uma terapia. Né? Mas, hoje em dia, ela é muito utilizada no
SUS, né? O SUS, graças a Deus, já reconheceu como uma ferramenta, né, complementar à saúde. No direito, né, os tribunais estão utilizando da constelação, e teve até um fantástico, né, falando sobre a constelação, e eles calcularam, né, eles têm números assim, de processos onde tem constelação, né, que terminam muito mais rápido, as pessoas não voltam a brigar, e processos sem a constelação. Assim, são dois mundos diferentes. Então, na saúde, no direito, na pedagogia, nas empresas, a gente pode constelar o negócio. Por que que fulano tem o mesmo negócio que eu, ele lucra e eu não? Como assim, né? Então, o que que é isso, né? A constelação pode ajudar em questões de profissão, questões de profissionais e também, né, empresariais, de negócios, de profissão, enfim. A constelação, né, ela foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, e ele, a gente diz assim, que ele bebeu em vários pontos, né? Bert passou cerca de 16 anos lá na Mamãe África, né? E ele ia como missionário na Igreja Católica, ele era padre, e então ele ia para aquelas missões na África. E lá ele teve contato com a filosofia Zulu, Olha que que incluía os ancestrais, né? Tinha uma justiça muito diferente dessa nossa, né? Que põe na cadeia, né? Alguns países até matam, né? Então, Best teve contato com a filosofia Zulu e dizem os estudiosos que isso permeia as ordens do amor, que a constelação familiar a gente diz que tem 3 ordens do amor. Então, essas ordens do amor têm tempero ali, bastante tempero da África. Mas, assim, além disso, né, ele estudou algumas outras abordagens. Ele teve contato com uma terapia chamada grito primal, que é muito potente, a própria terapia familiar, que é diferente de constelação familiar, hipnose ericksoniana, PNL. Então, o teste assim, bebeu em algumas fontes, né, até trazer o que chamamos hoje de constelação familiar. E aí, para falar de constelação familiar, eu vou falar para vocês rapidamente sobre as 3 ordens do amor, porque se vocês disserem que foram numa live, não ouviram falar sobre as ordens do amor, como é que como é fica que a pode, né? consteladora? Não dá. Então, as ordens do amor são pertencimento, ordem e equilíbrio. Tudo que a gente conhece, não só as relações familiares, nas empresas, as amizades, tudo que a gente conhece, tudo que a gente movimenta, onde a gente circula, essas três leis estão agindo. E aí a gente pode acreditar ou não acreditar, do mesmo jeito que a gente pode acreditar ou não na eletricidade, a gente pode aceitar ou não, do mesmo jeito que a gente aceita ou não o sol, até parece, né? Eles existem, né? Simplesmente existem. Elas simplesmente são constatadas todos os dias nos atendimentos. Então, não é que Best inventou isso. Ele descreveu, nomeou, sabe? Ele nomeou os fatos, né? Nomeou o que acontece. Então, a primeira ordem é a lei do pertencimento. Pertencimento. Né? Tem hora que a gente chama ordem do amor, tem hora que a gente chama lei do amor, é a mesma coisa, tá, gente? Então, a lei do pertencimento, ela diz que todos pertencem. Todos pertencem. Então, independe se é branco, se é homossexual, se é heterossexual, independe se é católico ou protestante, né? Porque, especialmente em cidadezinhas, né? A gente acha que não, mas até hoje
Ainda tem. Então, assim, família toda católica, vai na missa todos os dias, aparece um espírita, aparece um evangélico, aparece um que diz assim, eu vou estudar esse negócio Constelação. sabe, entende? Outra religião, olha, é, é excluído muitas das É vezes, mesmo. né? Ou então, por um vício, né? Ai, é alcoólatra, deixa lá, né? Ah, tem síndrome de Down? Deixa num cantinho, deixa num cantinho. Então, essas exclusões, elas ficam como uma marca no sistema, elas ficam como se fosse um carimbo, um registro no sistema, e aparecerá algum ancestral que vai meio que defender aquele que foi excluído. Não sei se vocês já repararam, mas muitas das vezes a gente tem uma tendência em torcer por aquele que está perdendo. Vocês já perceberam? Tem dois times. Não são, nenhum dos dois são teu time. Né? Uma tendência muito grande é a gente torcer por aquele que está perdendo. Né? Igual, por exemplo, quando a gente diz que acredita na lei da atração. A gente jura que acredita na lei da atração. Mas dá um enchente, a pessoa perde tudo, nossa, aquilo dói no nosso coração, a gente se compadece, né? Então, assim, aquele que tá em desvantagem, a gente se compadece dele até se a gente não conhecer. Ah, foi terremoto lá no Japão, né? Manda ajuda humanitária. Imagina dentro da nossa própria família. Então, foi lá, né? Ah, foi excluído porque casou com um homem negro, por exemplo. Fica lá aquele registro. Vai chegar um ancestral que vai olhar para aquilo e vai se doer mais do que todo mundo. E vai, assim, muitas das vezes, né, se dar mal na vida, achando que assim vai honrar aquele que foi excluído. Então, a lei do pertencimento diz que todos têm direito a pertencer, mas é todos mesmo, gente. Ai, mas cometeu um crime, cometeu um abuso, e agora? Ou então engravidou a mulher e foi embora. E aí? Gente, pertence. Uma coisa é a pessoa, enquanto ser humano, né? Por exemplo, uma coisa é a mulher, né? A mulher que, por exemplo, teve, né, uma depressão pós-parto, digamos, né? Teve uma depressão pós-parto, colocou lá na porta do vizinho, colocou na lixeira, colocou, sabe-se lá onde. Ela continua sendo mãe. Nossa, mas ela fez essa coisa horrorosa, depois pode cortar ali, tirar o DNA, que não mudou o DNA da criança, acredita? Não pode ter feito o que for. Aí, assim, né? Se for questão de um crime, não, não isenta de pagar pelo que fez, né? Se foi um ato errado, não isenta, né, da justiça fazer o seu trabalho. Mas enquanto membro da família, enquanto pai, deixou de ser meu pai. Não deixou de ser pai. Deixou de ser minha mãe. Não, não tem como. Não existe essa opção. Deus não deixou essa opção. Assim. Deus não deixou essa opção. Isso é porque você não conhece a minha mãe. Não precisa conhecer a sua mãe para saber que ela continua sendo Sendo a sua sua mãe. mãe. Tá? É a É mãe, é verdade. assim. Né? Então, a lei do pertencimento fala isso. Ninguém pode ser excluído. E no que isso te interessa? Ah, nunca excluí ninguém. Conscientemente, talvez você Não. nunca tenha excluído ninguém, mas se tem exclusões no seu campo familiar, e geralmente tem, a gente é cheio dessas histórias, né? Não, ou porque era negro, ou porque não tinha a quantidade de dinheiro que a outra família tinha, então não pode casar, pega, vamos embora e casa assim mesmo. Né? Todos nós temos essas questões na nossa família. Nós, brasileiros, gente. Brasil. 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 O nosso povo, né, foi construído, gente, à custa de muitos Muito sacrifício. estupros,
à custa de muitos estupros, à custa de, né, assim, criminosos, né, que não Vieram. queriam sair do joga para o Brasil, né? Então nós temos, eu penso assim, que todo mundo, assim, se eu fosse ministra da saúde, assim, o que você vai deixar essa para o futuro? Vou deixar que todo mundo tem direito a uma constelação, porque vai ficar pago, sabe? Porque nós temos essas minhacas, né? Essas É verdade. liquiziras, né? E a gente tem que lidar, né? A gente que lute, né? Vamos lá, tratar. É verdade. Então, essa é a lei do Do pertencimento. pertencimento. A outra é a lei da ordem. E depois eu vou falar as 3 vezes para vocês e depois eu vou dizer no que isso se enquadra dentro do dinheiro, tá? A lei da ordem. A lei da ordem diz que aqueles que nasceram primeiro são grandes e aqueles que nasceram depois são pequenos. Respirem isso, gente. Parece óbvio. Nossa, tô falando isso. É. Porque vocês vão ver que parece, mas nem sempre a gente vive respeitando essa lei. Então, aqueles que nasceram antes, eles são grandes, simplesmente por nascerem antes. Então, muitas das vezes a gente se sente maior ou porque estudou muito, estudei mais, ou então porque ganhou mais dinheiro, ou, né, ali nasceu todo mundo baixinho, meio desengonçado, nasceu bonitão, né? Seja lá qual neura você colocou na cabeça, tira, porque assim, quem nasceu antes é grande. Nossa, mas meu pai é o eterno Peter Pan, não cresce. Não cresce, eu tenho que cuidar de tudo. É um cinquentão assim que tá me dando trabalho. Pois é. Imagina o que aconteceria com ele se você deixar de cuidar dele. Será que morre? Ontem eu fiz a leitura, né, de um texto do Mulheres que Correm com Lobos e, e tem uma parte que ela fala, né, da morte da nossa criatividade, da nossa feminilidade, da morte, né, dos nossos potenciais. Então, quem morre é a gente. Quando a gente se dedica a cuidar dos pais sem que disso dependa a vida deles. Se disso depender, né, se do seu cuidado, se a vida dos seus pais depender dos seus cuidados, que é o caso, né, quando os pais são muito idosos, né, quando estão bem idosinhos, então, de fato, você precisa cuidar. O que precisa é ficar atento com que postura você faz isso. Porque se for com a postura de quem se acha maior, você, novamente, não terá sucesso na vida, né? Muitas das vezes aquela pessoa que nunca saiu de casa, ou aquela pessoa que não teve filhos, que não consegue um emprego. E se eu digo assim, né? Às vezes eu tenho atendido bastante mulheres de 38, 42, que não tiveram filhos, e eu digo, gente, o modo como a sociedade foi construída ainda parece que a gente nasceu para ter filhos. Parece que nasceu para casar para ter filhos. E não necessariamente. Então, quando eu digo assim, é uma pessoa que nunca saiu de casa ou é uma pessoa que nunca teve filhos, é preciso analisar se esse era um desejo da sua alma e você não realizou porque você estava preso ali. Porque pode ser que não era um chamado da sua alma. Não é um chamado da minha alma ter filhos.
ok. Nós não nascemos para ter filhos, né? Assim, Somente isso, né? assim, sabe? Para casar e para ter filhos. Pode ser que sim. Para mim faz muito sentido ser casada e ter filhos. Para mim Mas já não não quer dizer faz, que né? seja É, assim. eu sou casada, mas eu não quero ter filhos. Então foi uma Uhum. decisão Não minha, quer. né? É, Uhum. então, assim, a gente tem agora os extremos bem, mas que é uma decisão nossa, e não que foi imposto Uhum. por uma condição, né? Uhum. Que não deu o nosso direito de escolha, né? O problema é quando a Uhum. gente não tem o direito de escolha, não é isso? Eu entendi certinho? Isso, o direito de escolha sempre a gente vai achar que tem, assim, né? Porque a gente está no país, né? Livre, assim, a gente sempre vai achar que tem a escolha. O que Best nos traz é que essa escolha, ela muitas das vezes no mental, né, tá bem resolvida, mas quando vai para o campo, pode acontecer de ser uma escolha nem tão escolha, assim, sabe? Seja pautada em como dar conta de demandas ancestrais. Né? Então, assim, o teu pensamento está correto, tua linha de raciocínio está correta. O que eu quero só pontuar é que essa escolha, muitas das vezes, ela não é tão livre como a gente achava que era. Né? E quais seriam essas demandas ancestrais que fariam a mulher escolher não ter filhos? Pode ser o cuidado com os pais, então eu quero estar livre para me dedicar à minha mãe, por exemplo, eu quero estar livre para me dedicar à minha avó. Pode ser abortos da mãe, né? Então, acontece mais com filhos mais velhos, mas pode acontecer em qualquer das sequências. Por exemplo, houve um aborto e, né, então a mulher teve um aborto e aí depois teve o segundo filho, Sim. que foi criado como O primeiro filho, primeiro. Uhum, às vezes como um único filho. uhum. Isso é um das milhões de possibilidades de Sim, sim. distorção da lei da ordem. Uhum. Né? Então, a pessoa desenvolve um medo interno de que aconteça com A ela de mesma perder coisa. o primeiro filho. Ah, Então, nem vou ter, que aí eu não não perco. perde. Ah, interessante. Nem Uhum. vou ter e não perco. Né? Então, assim, isso é caso de constelação, mas cada uma aparece cada uma é um flash. Cada uma aparece uma coisa, né? Assim, nossa, eu me lembrei, ai, lembrei que a minha mãe, é, desde pequena, dizia, não tenha filhos, trabalhe para não depender de homem nenhum, tá certo? Ah, entendo. Cresceu, tá jurando que é uma escolha dela, mas era a mãe Mãe. lá. Nossa, atendi algumas assim, né? Nossa, minha mãe falava, eu não dependo de homem nenhum, eu falava, estudar, 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 trabalhar, 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 não ter homem, não ter homem. E aí acreditou até outro dia que era a escolha dela não ter homem, não ter um companheiro, um namorado, um homem, e daqui a pouco desconfia. Nossa, não, me faz falta, me faz falta. Era É a mãe. a voz da mãe. Então pode ser N coisas. Então tem um post bem interessante lá no feed, a foto dos bonequinhos dizendo assim, quando os pequenos se dedicam a cuidar dos problemas dos grandes, perdem a força. Uma coisa assim. Né? Então é isso, é assim, honrar muito, reconhecer a força, nesse momento está dentroso, a força física se foi realmente, mas muitas vezes a pessoa está lúcida e o filho está determinando coisa que não era para determinar. Não, vamos quebrar essa casa aqui, vamos construir uma novinha. E aquela casa de onde ele morou criou todos os filhos.
era a vida da pessoa, e a pessoa murcha, né? Aquele idoso murcha, né? Então, são muitas as situações que a gente pode atropelar essa lei da ordem, não se tocar e depois ficar ou pagando ou deixar uma conta em aberto para um próximo ancestral. Então, é muito importante essa lei. Pelo sim, pelo não, sempre dizer, ok, pai, ok, mamãe, a senhora é grande, a menos assim, né? Seja assim, uma coisa, né, de risco de vida, aí, não. Isso aí, a senhora não pode, mamãe. Mas assim, né? Eu falo não pode, que na verdade é um sim para a vida dela. No mais, evitar muito, assim, decidir as coisas deles, né? Dos grandes, dos que vieram antes, porque eles são grandes e a gente é pequeno. Pequeno. Bem interessante esse ponto de vista. Né? Tem muita coisa linda na constelação. E o terceiro é a E lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio fala, né, da importância de equilibrar o dar e o receber. E muitas das vezes a gente quer ser a boazinha da história e quer só dar. Né? A gente quer só, não, eu te dou, eu te dou. Muitas das vezes não está percebendo que essa doação está diminuindo o outro, como se ele não tivesse capacidade. Então, por exemplo, no casamento, né? A esposa está sempre dando para o marido, né? Fazendo as coisas por ele, perdoando tudo, né? Perdão é uma palavra que a constelação não lida bem, assim, não recomenda. Né? A coisa qual? do perdão. Perdão. O perdão, isso, o perdão. Então, por exemplo, né, assim, é sempre importante equilibrar as coisas, né? Então, por exemplo, no relacionamento amoroso, é como se fosse uma dança. Um dá, o outro dá, Recebe. um Uhum. dá, o outro dá, né? Eu recebi porque amo, dou um pouquinho a mais. O outro porque ama, dá e dá um pouquinho a mais. Assim é possível o relacionamento durar. Agora, onde só um dá, aí depois ele dá de novo, e antes que. Aí o outro tenta dar, mas ele já dá mais. Tá tão em Aí o cima. outro tenta acompanhar, mas ele dá muito mais. Então, acaba se tornando uma relação onde tem um grande e um pequeno. E aí essa relação não se sustenta. Entendi. Relacionamento de casal é coisa de dois adultos. Indo para um exemplo dentro do trabalho, por exemplo, muitas das vezes tem um funcionário, o famoso puxa-saco, né? Ou às vezes nem é um puxa-saco, mas é porque a pessoa é tão bondosa, ela quer fazer tudo, e muitas vezes ela faz tudo e é aquele que é demitido, ou aquele que nunca é promovido, é aquele que o salário nunca sai do lugar, né? Então, porque a gente ama o trabalho, né? A graças a Deus por ter o trabalho, entrega o máximo que pode, né? Mas aí, né? A empresa vem e paga o salário, né? Então, se a pessoa faz muito, muito, muito mais do que a empresa consegue remunerar ou que não paga para ela, daqui a pouco ela sai desse sistema. Ela tem acontece alguma coisa que ela tem que ser demitida. Ela não está cabendo ali naquele sistema. Aí, no caso das Né? relações, Iracema, eu tenho uma dúvida. É como é que faz? Se você percebe que você está dando mais do que recebendo, você dá uma recuada? Ou... Sim, sim, dá uma recuada, dá um toque no sujeito, né? E busca essa equiparação. Né? Porque a retribuição é algo do coração, do coração das pessoas. Até o marketing já descobriu isso, né? Quando a gente ganha um e-book gratuito, quando a gente ganha uma amostra grátis, quando a gente ganha uma degustação, tende a retribuir? aquilo ali é porque eles perceberam que dando
A pessoa quer retribuir. A pessoa quer retribuir. A retribuição, acredite, teu marido quer também fazer por você, mas às vezes você quer ser tão mulher maravilha que não deixa o coitado É, acompanhar, porque eles são um pouco mais lentos, né? sim. A Cá culpa nem entre sempre é do nós, outro, né? não. Então, eu dou, espero um pouco, né? Dou um toque, né? Me dá um colo, né? Às vezes eu fiz uma comidinha muito boa, né? Me dá um colinho agora, né? Sei lá, você pode lavar a louça, sabe? Uhum. Então não se antecipar em tudo. E aí tem algo que deixa um pouco mal interpretado, porque ele fala que é preciso equilibrar também nas partes ruins. Então eu gosto muito do exemplo de falar assim, né? Se a pessoa foi para o futebol e voltava às 21, voltou às 23, no outro dia, de repente, ele pode comer um arrozinho queimado. Sabe assim, uma coisinha. Então, assim, para equilibrar, né, na dor, né? Então, o sujeito foi lá e fez uma coisa que te magoou. Porque você ama, você vai lá e faz algo também para dizer, assim, que não é santa, sabe? Para vocês ficarem mais próximos até, né? Então, aqui, o sujeito fez uma coisa, né, que te magoou. Você vai lá e faz uma coisa também. Só que porque você ama, você faz uma coisa um pouquinho menor. Não é pagar com a mesma moeda e nem fazer pior. É fazer algo, mas você faz um pouco menos. E aí você está de novo perto dele. Você não está, ai, o cara fez isso, depois fez de novo, depois fez. Vamos colocar aqui para baixo. Tanto que o cara estava aqui, fez uma coisa ruim, aí você foi e perdoou. Ai, eu te perdoo. Às vezes nem pediu e a pessoa já está perdoando. Aí fez outra, eu te perdoo. Aí fez outra, eu te perdoo. Fez outra, eu te perdoo. Daqui a pouco tem uma santa e um errante, né? Ou um santo e uma errante, né? Então, equilibrar é a melhor alternativa para quem quer permanecer junto, né? Então, cartão de crédito, às vezes, pode ser uma arma, com cuidado, né? Porque senão depois pagam os dois. Mas, assim, sabe? E não, assim, ser aquela banana, né? Que a tudo perdoa, sabe? É, deixar ser humano também, sabe? Então, sempre equilibrar, sempre equilibrar. Quanto mais você equilibra, mais perto da pessoa amada você estará. Ou do trabalho, né? Eu atendo muitos terapeutas e tem muitos que não conseguem cobrar pelos seus serviços. E aí? Né? Parece uma coisa boa não cobrar menos, só que, incrivelmente, o que cobra menos, às vezes, tem menos clientes. Né? Às vezes, o restaurante que cobra caro tem fila de entrada e o restaurante que cobra barato não tem ninguém. Né? Então, é cobrar o valor justo. Justo, Né? né? Então, sempre que a gente equilibra o dar e o receber, as relações, as coisas têm mais, têm futuro, né? Elas se fortificam, elas se fortalecem. Alguma dúvida sobre as ordens do amor? Falei das três. Por mim, até agora tá bem Se tranquilo. vocês Tudo tiverem pessoal, dúvidas, né? Se tem alguma dúvida. só colocar no chat. Vou tentar dar uma acelerada, tá caindo uma chuva bem forte aqui. Antes que a internet vá embora, a energia vai embora. Deixa eu dar uma aceleradinha. Olha só, gente. Nós, enquanto ser humano, nós nos guiamos muito por repetição. É até por isso que existe o pré
conceito. A sim. pessoa tem um conceito, aconteceu uma vez com ela, ouviu no jornal, homem negro matou, tá? Fica aquilo. Quando acha que todos os homens negros vão fazer, sabe? Mas a nossa mente, ela funciona por economia de dados, vamos dizer assim. Funciona por economia de dados. Então, algo que acontece até no nosso peso, né, gente? Ah, meu Deus. Ao corpo, de que os entendidos me corrijam, mas dizem que ele está sempre querendo estar no maior peso que a gente já teve, né? Assim, por uma questão de conforto dele, né, para garantir a sobrevivência, que é estar ali. Então, a gente fica impregnado das primeiras informações. E qual a primeira informação de vida que a gente tem? É que a mãe é o nosso sustento. A mãe é o nosso sustento. Foi de lá que a gente comeu o que ela comia, a gente ouvia o que ela ouvia, a gente sentia as emoções que ela sentia. Então, nós registramos: mãe é sucesso. Mãe é sucesso, né? E aí a gente vai nos se guiando na vida também assim, né? Então, assim como eu entendo a minha mãe, se eu entendo que a minha mãe é sucesso, o sucesso chega mais fácil. Se eu entendo que a minha mãe é durona, a vida fica durona, porque eu vejo o mundo durão e aquilo que eu vejo eu atraio, sabe? Então, vocês veem, depois de uma breve explicação, tudo faz sentido, né? Porque Demais. se eu disser, quando eu chego para vocês e digo assim, o dinheiro tem a ver com a relação com a nossa mãe. Até parece. Não rala, não. Ah, não faz curso, não. Não trabalha, não. Quanta gente. Eu falei do meu caso, eu já tinha não sei quantos cursos, né? Já tinha não sei quantos cursos. Tem muita gente cheia de curso, trabalhando muito, mesmo assim, sem dinheiro, né? Então, não é pelo quanto você trabalha, não é pelo quantos cursos você tem, mas é como você se percebe em relação aos seus ancestrais. Então, sim, mãe tem a ver com dinheiro, pai tem a ver com dinheiro. Os dois têm a ver com o dinheiro, mas o pai, ele tem muito a ver com o ganhar, com ir lá e fazer o dinheiro. Ir lá no meu trabalho, trabalhar, conseguir trabalhar. Tem gente que não consegue permanecer no trabalho, né? Quem tem, assim, né, a figura do pai entendida, né, honrada, consegue ir lá e trabalhar, né? Tinha uma frase que dizia assim: somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo, né? Que bonito, né? Na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. Uma vez eu fui levar o meu filho no trabalho, achei tão engraçado, o pai foi levar também e ele deu um empurrãozinho assim na mochila. Eu digo, gente, isso é tão sistêmico. É Vai. assim, a energia do pai é vai, né? Pela mãe também fica assim. Meu filho, né, pai? Vai, vai, Vai-te dá embora. conta É. sim, vai. Então, essa é a energia do pai. Com a energia do pai, a gente vai lá e ganha o dinheiro. Com a energia da mãe, a gente retém, a gente pode acumular, a gente pode prosperar. Então, alguns consteladores invertem, porque, como eu disse para vocês, tem a ver com os dois. Mas eu gosto de pensar, para mim, nos atendimentos que eu atendo, assim, fica bem presente essa dinâmica. Não é uma regrinha matemática, às vezes, não tem a ver nem com um nem com o outro, tem a ver com o avô que perdeu a fazenda, não sei o quê, sabe? Lembrei de uma piada, meu sobrinho colocou no grupo da família, disse assim: todo mundo tem um avô ou um bisavô que se ele não tivesse feito tal coisa, hoje seria rico. Só que eu não. Eu sou pobre desde Adão e Eva. Eu de caraca, desde Adão e Tá. Eva. Então, assim, pode acontecer de não ter diretamente a ver nem com um nem Nem com com o outro. outro. Uma vovó, né? Uma vovó que perdeu a herança quando casou e ficou um registro, sabe? Pode acontecer.
Mas 99% das vezes cai assim, né? Com o pai, assim, ai, meu pai era um homem, assim, sabe? Aquela admiração, aquele respeito, aquela memória do pai. A pessoa consegue, né, ir lá e trabalhar e fazer a sua grana. E quando a mãe, né, tem a mãe, não é assim questão de amar ou de respeitar. Às vezes pode amar e respeitar a mãe, mas assim, ver a mãe como uma coitadinha. Nossa, coitadinha, sofreu tanto na mão do meu pai. Não percebe a força Que ela daquela tem. mulher. Olha pelo que ela perdeu, pelo que ela deixou de fazer. Coitadinha da. Então, a própria pessoa também, muitas das vezes, vai ser o coitadinho. Então, assim como eu vejo minha mãe, eu vejo o mundo. E assim como eu vejo o mundo me vê e me retribui. É aquela coisa, até um pouco de a lei da atração, né? O universo diz sim. Sim. Para o que você O falar, né? universo diz sim. Só diz sim. Né? Coitadinho da minha mãe, ou coitadinho de mim. É, sim, Sim, realmente, coitadinho de você. Perdeu o emprego de novo. mas realmente, é verdade. Porque você acredita, né? E Acontece. engraçado que muitas das vezes a gente acredita, né, no consciente, a gente está achando que está todo trabalhado aí na lei da atração, né? Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, tem uma voz, né, dizendo algo que não está te ajudando. E o trabalho de uma constelação é trazer à luz essa voz, o que é que ela está dizendo, né? Então, convido todos a conhecerem a constelação familiar. Muito E bom. se de todo, né, você não puder, ou de repente você já até fez um recentemente, tem outros materiais que podem te ajudar a melhorar a sua relação com o dinheiro. E um desses materiais é o e-book Dinheiro Sistêmico. Né? Tem um e-book onde você vai poder rever muito do que eu falei aqui. E ele é bem legal porque ele tem também exercícios. A coach no site, porque assim, pela constelação a gente não tem assim, questão tanto de tarefa de casa, mas, por exemplo, quando eu estou atendendo alguém, no acompanhamento, sempre tem alguma tarefa, mesmo que não seja, né, um acompanhamento de coaching. Mas eu gosto muito, assim, de trabalhar a questão da autorresponsabilidade, né, do que você pode fazer pelo seu processo. Então, dentro desse sentido, eu sempre gosto de colocar nos e-books os exercícios. E no dinheiro sistêmico, ele tem alguns exercícios bem bacanas, exercícios da constelação familiar e da PNL, para você reprogramar aí as suas crenças, tá bom? E ele estará no link da bio aqui. Terminar, né? Pode ir na sua página, só clicar e pegar. É um material muito bom. Eu tenho esse material, me ajudou a entender muito melhor a respeito de dinheiro, a entender a relação com a mãe e com o pai. Já estou fazendo os exercícios. E é um material de fácil entendimento, de fácil leitura, é super divertido, né? Não é aquela leitura chata, pesada. E super em conta também o valor, né? Que é super importante dizer isso. Então, assim, é um material muito bom e um valor também muito bom. Então, tá todo mundo convidado aí a ir lá na página da Iracema e comprar o seu e-book. Muito bom. Eu peguei ele ontem, em 10 minutinhos, eu já fiz a leitura e já estava fazendo os exercícios. E é muito bom mesmo, do fundo do coração eu gostei, não é? É tanto que logo depois, assim que eu terminei de ler, eu já conversei com você, já tinha um tanto de dúvida, mas é muito bom e abre outras portas, né? Para que a gente entenda melhor e busque outros entendimentos e outras ferramentas para estar curando aí essa relação com a mãe. Pois é. É isso, meus amores. Por hoje é isso. Fico à disposição de vocês. E me sigam lá no @euiracemarodrigues. Eu vou colocar o link também quando terminar aqui, eu já vou colocar o link e aí fica mais fácil de vocês acharem a Iracema. Sigam, é muito bom, sempre tem muito material a respeito, né, da constelação e é bem esclarecedor.
Né, Iracema? Isso. Eu gosto muito de estudar e de passar o conhecimento, né? Eu sou uma das primeiras consteladoras que trouxe o tema, né, para o Instagram, quando era mato, o negócio aqui, né? Todo mundo estava né, usava muito, né, para tirar fotos, como até hoje, né? Muita gente usa, né, para né, para essas selfies, para mostrar a vida. O que é bacana também, mas eu disse, poxa, eu vou ensinar a constelação aqui. Então, se vocês. É, agora que tem tanto, né, né, graças a Deus, chegando mais e mais pessoas, eu até diminui um pouquinho, mas se você rolar o feed ali, nossa, Tem muito tem material. aulas bem bacanas. Então foi um prazer, Acema, muito bom estar com você hoje, né? Agradecer por todo mundo também que esteve aqui, por esse aprendizado. Foi muito esclarecedor, muito simples o entendimento. E vamos marcar outras, né? Outras lives para a gente continuar falando a respeito desse assunto que é tão grande, né? Tão profundo e a gente nunca tem fim aí, né? Por mais que a gente estude, sempre tem o que estudar. É muita coisa, gente, cada vez mais linda que a outra. Eu estou à disposição. Só me chamar que eu vou. Facinho, facinho. Pode deixar que a É gente vai eu. ter outros encontros. Tá bom, Iracema? Beijo. Prazer, tchau. Tchau.